Saúdo a igreja com a paz, Senhor, amém? Convido a igreja a abrir comigo o Evangelho de São João, capítulo 3. A partir do verso 1. João, capítulo 3, verso 1 em diante. A minha tradução pode estar um pouco diferente, que é a tradução da Scofield. Diz assim a Escritura Sagrada: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhes: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhas de ti, te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vás. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Só até aqui, irmãos. Nós conhecemos muito bem a história de Nicodemos. A palavra de Deus ela é bem franca a respeito de Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecedor das Escrituras. Era um homem sábio. Era um dos doutores da lei. E também um príncipe. Às vezes temos conhecimento. Mas existe uma coisa diferente entre conhecer as Escrituras e vivê-la, as Escrituras. Conhecer é uma coisa, viver é outra. Nicodemos conhecia a palavra, ele conhecia a verdade. Mas a gente vê que pela conversa que Nicodemos tem com Jesus, alguma coisa dentro dele colocava ele em xeque-mate. Colocava ele em dúvida. Há momentos que nós, como crentes, também vivemos dessa forma, em dubiedade, em dúvidas de muitas coisas. Nicodemos conhecia as Escrituras. Era ensinado desde de criança. Porque o mais interessante entre os judeus, que as crianças já de novo, já de criança, já vão para uma escola aprender o Alcorão, aliás, o Alcorão não,
o Torá, de ponta a ponta. Se você chegar para uma criança hoje e pedir para ele recitar toda a Torá, ele recita. Ele conhece profundamente a Torá. No nosso meio também não é diferente. Se você, como pai, ensinar seu filho a ler e a entender as Escrituras, ele vai chegar a uma certa idade que ele vai ter a Bíblia de cor e salteado na sua cabeça. O problema é que nós não ensinamos. A falha é nossa. Porque nossos filhos já têm que entrar dentro da casa do papai, já conhecendo as Escrituras, já sabendo o que ela quer dizer. Hoje, nós não somos diferentes de Nicodemos. Nicodemos tinha algo no coração dele que deixava ele em dúvida. E ele foi ter com o mestre à noite. Rabi, bem sei que tu és mestre. Jesus só respondeu uma coisa para Nicodemos. Porque Jesus, ele vê, não é o nosso intelecto. Não é a nossa capacidade de raciocinar. Mas Jesus vê o nosso coração. Jesus vê o homem interior, o homem que está dentro de nós. Ele olhou para Nicodemos. Ele respondeu dessa forma: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Só que Nicodemos questionou: Senhor, mas como pode um homem já velho entrar no ventre de sua mãe e voltar a nascer de novo? Nicodemo, tu ainda não entendeu a respeito do nascimento. Necessário é nascer da água e do Espírito. Muitos de nós aqui, hoje, quase todos, descemos as águas, somos batizados. O batismo das águas é essa representação, é o nascer da água. Quando você desce as águas, antigamente, eu ainda passei por esse. Quando você descia as águas, o pastor já ensinava para você o que significava aquilo. O pastor perguntava: você sabe qual o significado de descer as águas? A gente criança, novo, adolescente, sei não, pastor. E ele vinha e ensinava para a gente. Descer as águas significa nascer da água. Significa que a partir daquele momento você morre para o mundo e passa a viver para Deus. As coisas que você fazia antes, na sua velha natureza, você já não pode mais. O nascer da água significa isso, é a separação entre o homem de Deus das coisas ou das práticas do mundo. Por isso que quando você fala descer as águas, você pensa duas vezes, porque a responsabilidade é muito grande, pesa nos ombros. A partir daquele momento, quando você desce as águas, você passa a nascer de novo, você já não é mais inocente. E tudo aquilo que você praticar por meio da sua carne, você vai sofrer as consequências.
O que Jesus queria mostrar para Nicodemos era isso. Que era necessário nascer da água. Ou seja, era necessário ele sepultar o velho homem para reviver segundo o novo homem, que é criado segundo a imagem de Cristo. Em seguida, Jesus respondeu para Nicodemos, também é necessário nascer do Espírito. O segundo é nascer do Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida. Mas pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do quê? Do pecado. O mais interessante é que o Espírito Santo, quando você nasce, quando você tem Ele habitando em você, a sua vida não é mais como era antes. Porque Ele te fala. Quando você peca, quando você erra o alvo, automaticamente o Espírito Santo fala com você. Você pecou. Você está errado. Por isso que é necessário nós nascermos, como diz a Escritura Sagrada, nascermos da água e do Espírito. Sabe o que impede muitas vezes o cristão de receber, de regozijar das bem-aventuranças do Senhor? É porque ainda a gente não entendemos isso, nascer da água, nascer do Espírito. Quando nós passarmos a compreender isso melhor, muitas coisas na nossa vida vão tomar novo rumo. Muitas coisas vão mudar. Você começa a enxergar de uma forma que você não enxergava. Você começa a ver que a vida que você estava levando não é a vida que Deus estava preparando para você. E nós temos que estar atentos a isso. Viver para Deus, viver no Senhor, é ter uma nova, é ver uma nova realidade em nossas vidas. É ver uma transformação radical. É você sair da água para o vinho. É você ver as coisas mais claras. Nicodemo conhecia as Escrituras, mas ele não conhecia aquele que podia mudar a sua vida. Muitas vezes conhecemos a Escritura, mas não conhecemos o dono da Escritura. Conhecer as Escrituras é uma coisa, conhecer o dono das Escrituras é outra. Muitas vezes queremos ver Deus agir, fazer milagre, fazer coisas tremendas na nossa vida. Conhecer a palavra de Deus, ela fala que Deus faz. Deus realiza. Mas o problema é que muitas vezes nós conhecemos a Escritura, a palavra de Deus ela tem falado isso claramente, que Deus é fiel para com aqueles que o buscam. Mas o problema é que nós não conhecemos o dono do milagre. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Sabe por quê? Porque se nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós viveríamos como Jó. Jó, em toda a sua provação, ele nunca abriu a sua boca para murmurar. Mas ele permaneceu em sua luta, em sua dificuldade, louvando, exaltando e adorando a Deus. Será que a gente é capaz de adorar o Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas lutas? Porque nós, como ser humano, nós somos falhos nesse sentido. Se passar um vento,
entre nós, rapidamente perdemos a nossa fé. Esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Esse é o problema. É você crer no momento da sua dificuldade que o Deus que você serve, Ele pode mudar essa situação. Nicodemos, ele conhecia a palavra. Ele sabia o que as Escrituras ensinavam. Mas ele não tinha uma experiência real com o dono da palavra. O que falta muitas vezes em nós é termos uma experiência real com Deus. Ler a palavra é fácil, mas viver ela é difícil. Porque muitas vezes a palavra, primeiramente, antes de Deus realizar um milagre, primeiramente Ele vai tirar os carrapichos. Primeiramente Ele vai tirar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está na tua vida, tudo aquilo que muitas vezes atrapalha o agir de Deus na sua vida. Ele vai fazer uma varredura, Ele vai limpar a casa primeiro. Quando a casa estiver toda limpa, aí Ele vai encher do azeite. Aí verdadeiramente você vai passar a nascer, como as Escrituras assim determinam, nascer do Espírito. Você vai passar a ter experiência real com Deus. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por situações para provar a nossa fé. Muitas vezes Deus permite nós passarmos por circunstâncias para mostrar para nós que muitas vezes nós carregamos a palavra, lemos a palavra, mas não vivemos o que está escrito. Mas queremos milagre. Pedro era como eu e como você, turrão. Só olhava aquilo que os olhos dele via. Mas quando o mestre chegou e falou, Pedro, lança a rede naquele lado. Senhor, já lancei, mas não tem peixe. Não é assim que a gente faz? Jesus falou novamente, Pedro, lance a rede daquele lado. Até que Pedro entendeu que quem estava determinando a ordem não era um homem qualquer. Quem estava determinando a ordem era o Senhor dos Senhores. Quem estava determinando a ordem era o Filho do Deus vivo. Quando Pedro entendeu o que Cristo queria, ele lançou a rede. Quando veio a rede, ela veio enchendo de quê? Enchendo de peixe. Quando nós entendemos a mensagem central de Cristo e que nós lançamos a rede, apanhamos os peixes. Porque tem muita gente lançando a rede, mas não está apanhando nada. É porque ainda não entendeu a mensagem de Cristo. É porque precisa ainda ter com o mestre. Assim como Nicodemos foi ter com o Senhor. Você precisa também ter com o Senhor também, para que você venha aprender que Deus pode todas as coisas. Você tem que entender o que Deus realmente quer dizer para você. Necessário é nascer da água e do Espírito. Pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, já sou batizado nas águas. É. Mas ainda assim você não entendeu a mensagem. O que eu quero dizer é que eu ser batizado nas águas, eu ser batizado com o Espírito Santo, não é tudo. É necessário entender o que significa cada uma dessas coisas. E é necessário viver a mensagem que Cristo está nos ensinando nesses últimos dias. Ele não está querendo que você simplesmente desce de novo as águas, nem que você seja batizado com o Espírito Santo novamente.
Ele só está te pedindo que você entenda o que a mensagem está dizendo para você, para que você possa verdadeiramente colocar a sua fé em ação, para que você verdadeiramente possa viver como crente que verdadeiramente crê. Ainda que alguém tire a sua vida, mas você permanece firme na presença dele. É isso que Deus quer que você entenda. Porque muitos nesses dias, se chegar a situação em que alguém ameaçar a sua vida, muitos desistam. Mas a mensagem do Senhor nesses dias é isto. Ele quer que você aprenda a entender que Ele está te chamando para você ter um compromisso real com Ele. E Ele vai te mostrar o que é verdadeiramente milagre na tua vida. Tem crente que não vive milagre. Tem crente que passa anos, entra anos, sai ano, e nada acontece na vida dele. Mas pastor, o que está acontecendo? Tem algo errado. O que está acontecendo é que ele ainda não conhece o dono da obra. Ele ainda não conhece o dono da vida dele. Ele ainda não conhece aquele que pode todas as coisas na sua vida. Ele ainda não conhece aquele que pode mover as águas. Ele ainda não conhece aquele que fez o mar vermelho se abrir. Ele ainda não conhece aquele que fez o maná cair no meio do deserto para sustentar o seu povo. Ele não conhece aquele que fez a rocha brotar água doce para sustentar, para matar a sede de Israel. Ele ainda não conhece aquele que fez as muralhas de Jericó desabar. Ele ainda não conhece, porque se ele conhecesse, ele saberia que o Deus que ele serve é aquele Deus que pode todas as coisas. Se ele conhecesse verdadeiramente esse Deus, ele poderia fazer muitas coisas e ver com os olhos dele aquilo que o Deus vivo pode em sua vida. Quando nós conhecemos a mensagem central de Deus, entendemos que é necessário nós nascermos novamente. Nós temos que ter uma mente renovada. Nós temos que ter uma fé revigorada. O inimigo nesses últimos dias, ele tem roubado de mim e de você a nossa capacidade de crer. O que está acontecendo é isso. Nós estamos perdendo a capacidade de crer que Deus pode. Que Deus pode transformar, que Deus pode mudar. Nós estamos perdendo essa capacidade. E é isso que o Senhor quer que você aprenda nessa noite. Entenda a mensagem dele. Eu convido a igreja a se pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Há momentos que a gente, como cristão, a gente passa por momentos difíceis. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos sustenta. E Ele diz para mim e para você, não temas. O Senhor tem falado constantemente, não temas. Crê somente. Crê somente. Qual é o milagre que você precisa na sua vida? O que é que você quer que realmente Deus faça? E Ele vai fazer. Não é palavra de homem, mas é a palavra de um Deus vivo que diz, eu posso. Mas eu preciso que você coloque a sua fé em ação. Eu preciso que você creia e não duvide, porque eu posso. O Deus que pode, Ele veio fazer essa obra. Que nessa noite você possa receber do Senhor o seu milagre.